Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para falar sobre um conceito muito importante para todos os investidores, pessoas físicas, pessoas que buscam almejar estabilidade. Esse é um ponto muito importante aí, por causa que a reserva de emergência é a ancoragem de qualquer pessoa que deseja ter uma estabilidade financeira. Mas para falar disso, a gente tem que voltar alguns pontos aí para a gente entender melhor sobre a situação. Mas antes disso, vamos para mais uma frasezinha. É um pequeno passo para o sonho do investidor, mas um grande passo para o seu patrimônio. Feito por mim mesmo, né? Foi uma adaptação daquela frase é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, no Neil Armstrong. Porém, isso aqui é uma pura verdade sobre a situação. Para você começar a investir, você tem que estar zero dívidas e você tem que ter uma estabilidade, ter uma reserva para caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto no meio do caminho. E para começar sobre o assunto, a gente tem que introduzir sobre controle financeiro. A gente tem que controlar a situação para começar a guardar dinheiro, né? Mas então, são 4 passos básicos aí que você tem que passar por cada um deles para começar a montar a sua reserva de emergência. O primeiro dos passos seria ter a renda ativa, né? Você precisa ter uma renda aí para estar quitando suas dívidas, para estar fazendo suas compras, pagando suas contas, tudo isso. Em segundo, você tem que quitar todas essas suas dívidas. Tudo que você tiver, você tem que estar quitando aí para você começar a guardar dinheiro, né? Não faz sentido você guardar dinheiro devendo alguém. O terceiro passo é definir e cortar gastos, cara. Isso é muito importante, porque você definir os seus gastos diários, mensais, e cortar o que é supérfluo, que talvez esteja te atrapalhando, é muito importante. E o quarto, como último passo aí, é guardar o dinheiro, né? Após tudo isso aí, você consegue começar a guardar dinheiro. E, é claro, né? Depois disso, é investir. Hashtag investir, cara. Após isso, você não vai simplesmente guardar o dinheiro na sua conta, né? Ou sacar e deixar no cantinho do quarto ou debaixo da cama. Mas vamos lá, vamos destrinchar cada um desses passos aí para vocês entenderem melhor. Primeiro passo, ter renda ativa. O que é ter renda ativa? Basicamente, trabalhar em alguma empresa com salário fixo, ou trabalhar como Uber, ou então trabalhar como vendas físicas ou online, né? Depende do nicho aí que você tiver. Tem muita gente que não está trabalhando com estoque, mas sim sendo afiliado de várias lojas aí para fazer vendas. Isso também é muito bacana, dá uma graninha. Ser prestador de serviços, né? Aquele cara que trabalha como eletricista, que vai de casa em casa, aquele cara que é encanador, pedreiro, ele acaba prestando serviços. Ele não tem um salário fixo, mas já é uma renda ativa, né? E vários outros tipos de serviços. Isso aí são alguns exemplos para vocês entenderem bem o que seria uma renda ativa. Mas vocês ficam pensando aqui, por que ativa? Ativa é porque é aquilo que você está recebendo constantemente ali, ao longo dos dias ou meses, né? Aí tem um outro termo aí que chama renda passiva, que aí já é algo que você investe o seu dinheiro e você começa a receber esse dinheiro sem se esforçar por ele. É claro, você se esforça para investir, mas aí já é o dinheiro começando a trabalhar para você. Mas eu não vou entrar muito nesse conceito, que mais tarde, em outros vídeos, eu vou estar explicando melhor. Segundo passo, quitar dívidas. Isso é um passo muito importante. Você tem que pagar o banco o que você quer que esteja devendo, algum empréstimo, qualquer coisa, um consórcio. É bom, né? Talvez você possa renegociar essas dívidas e colocar um juros mais baixo para você ir pagando aí e isso não influencia tanto para você começar a fazer sua carreira aí como investidor, ou então para montar sua reserva de emergência. Pagar os amigos também é muito importante, né? Isso daí é um ponto, né? Muita gente aí gosta de pegar dinheiro ali com um amigo, né? Às vezes está numa situação muito difícil e o banco tem um jurozinho alto ali, igual está na situação de hoje em dia. Então é bom você também quitar essas dívidas aí, pagar os familiares, seja com quem for, alguém de confiança. E resumindo, né? Pagar tudo que você tiver que pagar e ficar tranquilo. Vamos lá para o terceiro passo: definir e cortar gastos. Isso é muito, muito importante, porque é a partir daqui que você consegue começar a estruturar como é que vai funcionar, como é que vai girar o seu dinheiro. Você vai definir suas contas fixas mensais, né? São aquelas contas importantes, essenciais que você tem que pagar todo mês: água, luz, internet e diversas outras contas aí que você consegue englobar e você tem a necessidade de estar usando aquilo todo mês. E
Netflix não é uma conta fixa, hein, galera? Mas você pode estar colocando, às vezes é um passatempo ali que faz parte do seu dia a dia, mas não adianta também você querer colocar Netflix, Prime, um monte de coisa aí que você acha que é necessário, mas na verdade isso bem daí só está influenciando e gastando seu dinheiro de forma desleixada, vamos dizer assim. Cada um tem o seu dia a dia aí, mas eu te garanto que você pode dividir isso aí. Às vezes você assina Netflix um mês, assiste sua sériezinha ali e depois assina outras streams aí em meses diferentes para você não ficar pagando aquela montoeira que você talvez não consiga usar. Definir valor para aprendizado, isso também é muito importante. Porque uma coisa que é bem bacana de você se fazer com o seu dinheiro é você investir no seu próprio conhecimento. Você está vindo aqui assistindo o canal para você aprender a investir um pouco melhor, você controlar o seu dinheiro de forma mais agradável, que vai te ajudar no futuro. E isso é bom, mas você comprar um curso, você investir numa faculdade, algum curso técnico, seja o que for beneficiar você, é muito importante você ter uma parcela mensal aí de você estar investindo nisso, cara, porque uma coisa que nunca levam de você é o seu conhecimento. Então, foca nisso aí. Definir um valor para lazer, é claro, nem todo mundo aguenta viver só de objetivo, só de reduzir gasto, ou ganhar mais, trabalhar mais e não ter um momento ali de lazer. Você tem que focar nisso, cara. Se você definir suas contas mensais, seu aprendizado ali, que seja necessário, e definir uma pequena parcela do seu dinheiro para lazer, não vai impactar tanto. Mas você também tem que controlar, você não pode pensar só em lazer também, né? Então, é uma coisa importante, porque o lazer, querendo ou não, é para descontrair, para você não ficar louco, literalmente, focado só em trabalhar, estudar, ou em outras coisas, seja o que for. Mas é um momento importante ali. E cortar os gastos desnecessários, né? Que nem eu vinha falando, né? Do streams a mais, lanchinho todo final de semana. Tudo isso daí impacta no seu valor financeiro que você consegue guardar. Então, vamos pensar direitinho aí no que vocês estão gastando para vocês terem um controle melhor do seu dinheiro, cara. Às vezes você não ganha muito ou ganha muito e gasta muito, então tudo isso influencia. Pense bem aí antes de qualquer coisa. E vamos para o nosso quarto passo, que é guardar o dinheiro. Essa parte é bem simples, né? Você vai ver o valor que vai soprar após as despesas mensais, ou, claro, você pode definir um valor que você quer que sobre. Vocês vão ver numa tabelinha que eu vou passar daqui a pouco, que é bom vocês definirem um valor certo, né? Em vez de só deixar o que sobrar, né? Às vezes você também recebe pouco assim e você está tendo que esmiuçar bem os seus gastos ali e não tem muito sobrando, aí é bom você ir por essa métrica aqui de ver o que está sobrando para você guardar o restante, né? Mas se você definir também um valor fixo, é bem bacana. E, claro, né? Guardar o que sobrar, né? Após todas as despesas. E, por último, né? Hashtag investir. Que é, claro, pegar o seu dinheiro guardado e aplicar numa renda fixa. Renda fixa eu já venho falando aí no primeiro vídeo, que é uma renda mais estável, com mais segurança, e que você tem que focar nisso aí, né? Você não vai deixar o seu dinheiro parado na conta. Então, vamos lá. Vamos para a tabela de gastos aqui. Eu vou mostrar um pouquinho como funciona para você dividir os seus gastos bonitinho aí, para você ter um controle melhor, você visualizar o que você está gastando todo mês ali, que quando você visualiza, você tem um foco maior para dividir tudo isso. Beleza, galera, estamos aqui na planilha, já é uma planilha montada que eu deixei aqui. E como é que funciona essa planilha? Basicamente, você vai pegar a sua renda mensal, né? Eu aqui coloquei como um exemplo de 1.500, que é aproximadamente um salário mínimo, é mais ou menos quase nessa faixa aí, talvez um pouquinho menos. E com esse valor aí, a gente vai dividir nossos gastos ali com o valor total da renda. Então, basicamente, você vai pegar a sua renda e dividir entre os gastos. Óbvio, talvez não seja dessa forma aqui que seja para você. Talvez você não pague luz, talvez você more com alguém a favor. Mas isso aqui é só um exemplo, gente. Vocês podem montar a tabela de acordo com o que vocês acham necessário. O que seria despesa fixa para você? Aí você define aqui os gastos e bota a porcentagem. Aí, vamos ver aqui, ó. Luz, 7% foi o que eu defini aqui para dar um valor mais ou menos próximo a R$ 100, que é
É um valor bem simplório ali, né? Tudo é exemplificado, gente. Aí a água 5%, né? Cerca de R$ 75, internet, gás, o transporte aqui, né? Pode ser tanto pessoas que pegam ônibus, táxi, Uber, ou então a própria gasolina mesmo entra aqui em transporte, para quem tem o seu próprio transporte. E a alimentação, né? Que é uma parte interessante aí, como uma despesa fixa, você talvez pode até separar e deixar só uma categoria da alimentação, mas eu acho que é uma despesa fixa ali que tipo, você consegue definir um valor padrão assim do que você consegue gastar. Você talvez tenha uma noção já de quanto você gasta mensalmente aí. Aí você vai colocar um valor médio, né? Porque toda vez que a gente compra, né, faz a compra mensal, a gente acaba comprando outras coisas depois, né? Mas isso aí é só para ter um embasamento de quanto você tem que gastar até mais ou menos esse valor. E aí vem a parte de aprendizado, né? Eu coloquei um curso aqui como exemplo, né? Mas isso aqui pode ser escola dos seus filhos, dependendo, ou faculdade que você esteja querendo almejar, ou alguma qualificação, pós-graduação, seja o que for. Isso aqui é um investimento no seu conhecimento. Isso aqui pode ser livros também, isso aí é você quem define. O lazer aqui, eu coloquei dois exemplos, né, que geralmente são os padrões assim do pessoal, que geralmente é lanche, bebida, que é as coisas que são mais comumente utilizadas, né, como lazer, ou então ir para um parque, fazer viagens, ir para cachoeira, seja o que for. O que que vocês quiserem colocar aqui, você vai dividir da melhor forma. E outros, né, geralmente são coisas assim fora isso tudo. Você tem algum problema de saúde, já seja um caso específico, aí você coloca da melhor forma que seja. Mas Deus abençoe que todos vocês estejam com saúde aí, e que você não precise ficar indo na farmácia toda vez. Mas tem muitas mulheres que gostam de comprar cosmético em farmácia, então vai do que vocês acharem melhor. E aí, uma Shoppeezinha ali, né, que é uma coisa, geralmente ele pode ser entrar em lazer, mas às vezes pode entrar em coisas essenciais. Aí eu coloquei uns valores fictícios. Aí como é que funciona essa tabelinha? Através do que você listar aqui nessas despesas, você vai definir aqui as porcentagens. Aí você vai ver que ao definir aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, 10%, ele já vai alterar o valor aqui. Então, você mexe na porcentagem para que esse valor altere aqui. E você vai ver que no final aqui tem que dar a somatória igual à da renda. Então, fique atento aí. Aqui também, ó, tem que dar no máximo 100%. Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, fique bem atento a essas situações aqui, que tem que dar o valor certinho. Mas aí, você dividindo tudo bacaninha, você vai ver como é que funciona os seus gastos. Isso bem daqui é uma planilha para você ter um embasamento de como que você está gastando hoje em dia. Você vai definir de acordo com os seus gastos, porém, isso bem daqui é para você visualizar. Aí, a planilha que eu quero que vocês vejam é já colocando uma forma de investimento e diminuindo gastos desnecessários, que eu acho que fica mais interessante. Aí aqui, ó, eu já mudei alguns valores e implementei aqui, né, os investimentos, que primeiramente, né, para você começar a investir, você montar sua reserva de emergência aí, ou se você que só quiser montar sua reserva, você ter esse valorzinho aí fixo aí para você estar guardando o dinheirinho. Aí aqui, diminuir um pouquinho, deixa eu ver aqui, a alimentação, porque às vezes você compra mais bolachas durante o mês, ou então é, alguma coisa que não tenha tanta necessidade, mas isso aí vai do seu gasto mensal, né? Aí diminuir o lanche e a bebida também um pouquinho, Shopee, que talvez não seja tão necessário. É umas coisas que você vai controlar de acordo com o que você achar melhor. E eu coloquei aqui cerca de 12%. Foi uma melhora bem bacana aí, né? E se você estivesse guardando cerca de 12% desse salário de 1.500 aí, é quase R$ 200, galera. Todo mês você está guardando quase R$ 200 ali. E como você pode ver, né? Isso bem daí vai adequar a cada salário que você tiver. Então, se você quiser aqui, ó, vir aqui e colocar, ó, R$ 2.000, você recebe 2.000. Já vai alterar os valores automáticos. O que você tem que mexer aqui é o valor da sua renda, você ajustar com isso, e o valor da porcentagem que você vai ver aqui qual o valor que vai dar para adequar certinho às suas necessidades. Aí, ó, tá vendo? Se você ganha 2.000 e se você conseguir guardar pelo menos esse valor aqui mensalmente, aí você pode colocar aqui, ó, só 10% e aumentar em outra, outra situação aqui, ó, 17,5 de transporte. Talvez você gaste um pouco mais de gasolina, ou então você usa muito Uber. Aí você vai definir da forma que você achar melhor. E aqui você consegue visualizar, né?
num gráficozinho para ficar melhor. Aí você visualiza aqui, ó, a alimentação pega uma boa parte do salário, né? Tudo está muito caro, então você vê aqui que ela é uma parcela bacana. Agora o transporte, ó, tá vendo? Já ganha bastante. Às vezes compensava você talvez ir para o serviço num transporte mais econômico, talvez de mototáxi, alguma forma assim, pegar um ônibus, se você tiver transporte próprio, né? Tentar diminuir um pouco nesse gasto aqui. Shopee também é uma coisa que não é sempre que você precisa estar comprando. Às vezes você vai ali da necessidade, você precisa trocar alguma coisa, comprar alguma coisinha ali, né? Não precisa ser Shopee, gente. Então vai de cada um aí, do que vocês acharem melhor. Mas foca bastante nisso mesmo aqui, que vocês controlando esses gastos, vocês vão começar a ter um pouco de oportunidade de guardar dinheiro. Vocês não vai precisar gastar todo o seu salário, entendeu? Você vai diminuir um pouquinho ou então começar a ganhar mais dinheiro também é uma forma, né? Se você começar a aumentar a sua renda, trabalhar, você, sei lá, trabalha numa empresa e tá vendo que seu salário não tá bacana, não tá rendendo tudo que você acha que deveria, você vai lá e começa a fazer um bico, rodar de Uber, seja o que for, o que você conseguir complementar de sua renda também é uma forma de você conseguir fazer um dinheirinho extra para estar fazendo essa reserva de emergência. E é claro, né, galera? Para quem quiser ter acesso a essa tabelinha aí, eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo, para vocês fazerem a modificação. É claro que eu não vou deixar aberto, né? Mas caso vocês queiram, é só você vir aqui em arquivo e baixar, né? Aí você coloca em Microsoft Excel, né? Para vocês estarem fazendo as suas modificações nela offline e fazer os seus próprios controles. Mas também vocês podem montar da forma que vocês quiserem, pegar só o embasamento dessa venda aqui e deixar mais bonitinho, né? Mas e aí, o que que é essa tal reserva de emergência? Eu já dei uma palhinha ali do que seria isso, mas uma definição correta aí, a reserva de emergência é para atender uma emergência, né? É um dinheiro ali que você vai ter guardado para caso ocorra algo inesperado, algo que você não está esperando, talvez um problema de saúde, você vai ter que fazer um exame mais caro ali, que talvez não cubra no seu plano, às vezes você nem tem um plano e você está querendo está precisando realizar essa consulta, esse exame, ou então seu carro vai lá e quebra, sua bicicleta quebra lá e você precisa arrumar porque você precisa dela todos os dias, diariamente, né? Aí você precisa fazer algo com emergência, você precisa ter esse dinheirinho ali guardado. Tem muita gente aí que gasta o dinheiro inteirinho do mês e quando acontece uma situação dessa, passa aperto, aí acaba tendo que pedir dinheiro emprestado, e já entra numa situação mais complicada, né, cara? Uma coisa que, pelo menos, eu não gosto de ter é dívidas. Eu não gosto de dever ninguém, não gosto de pegar dinheiro emprestado, eu também não gosto de emprestar. É uma situação, isso vai de cada um. Mas eu recomendo para vocês que vocês evitem isso e tenham essa reserva aí, que é uma coisa muito importante para um investidor também. Vocês vão ver que essa reserva aí vai fazer uma diferença. Mas vamos lá. Tem dois pontos na reserva de emergência que são necessários, são requisitos, né? E aí vem a pergunta: o que que são esses requisitos? Primeiro deles, possuir liquidez diária. Isso é muito importante, mas o que que seria liquidez diária? A liquidez por si só é que o seu investimento, ou seja, onde você esteja aplicando esse dinheiro, né, para você deixar guardado lá, rendendo de alguma forma, alguns juros, ele seja de fácil acesso. Você vai conseguir facilmente aplicá-lo e retirá-lo de forma diária. Se possível, você aplique em algo que você consiga tirar no mesmo dia. Isso você vai ter que prestar atenção que cada investimento tem uma liquidez. Então, ao contratar, você vai ter que ler lá as letras miúdas ali para saber se você tem uma liquidez diária. E isso é muito importante, né? Porque para uma emergência você tem que ter o dinheiro ali na hora, né? E outra coisa é possuir baixo risco, né? Que nem eu venho falando, a renda fixa é uma ótima forma de você estar colocando seu dinheiro e tendo uma liquidez diária, você vai conseguir retirar ele e não vai sofrer o risco de perder ele, né? Caso o investimento venha a ter algum problema, né? Então é bacana que tenha um baixo risco aí. Tá. E quanto investir? O que que eu tenho que investir aí, né? Isso bem daí é muito importante. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa quantidade, o que que é necessário. Isso aí vai de cada um, mas tem uma formulazinha ali que a gente usa como recomendação. Necessário avaliar o gasto mensal e multiplicar por 6, ou seja, o gasto
essencial mensal, né? Eu até li errado aqui, gasto essencial mensal. Esse gasto aí é o que você definiu lá na tabelinha. O que que você acha que é necessário? Você tem que ter um dinheirinho para pagar essas contas, definitivo, para você não passar aperto. Esse é o gasto essencial. Não são coisas supérfluas, como lazer ou então conhecimento lá. Talvez o conhecimento pode entrar como essencial para você, por isso que vai de cada um. Só que as despesas fixas e que você tem a necessidade de estar pagando todo mês, e isso é o essencial. Então você tem que abdicar de algumas coisas para você definir esse gasto essencial mensal aí. E por que por 6? Aí vamos à formulinha ali, né, do exemplozinho. A reserva, ela é definida, o valor, com o gasto essencial multiplicado por 6 meses. Ou seja, esse 6 aí é de meses. Por quê? No mínimo 6 meses você tem que estar garantido de ter uma graninha ali pagando suas contas. É por isso que é multiplicado por 6. E eu coloquei aí bem em vermelho aí para vocês saberem que isso é uma recomendação. Não quer dizer que isso bem daí vai para todo mundo. Você pode ter um pensamento diferente de querer ter pelo menos um ano, ou então você acha que não seja necessário 6 meses, ou você acha que seja só necessário 4 meses. Basicamente vai funcionar próximo àquele seguro-desemprego lá que a gente consegue, né? Quando você é demitido e você tem direito a ele. É na faixa de 3 a 6 meses. Mas eu gosto de deixar os 6 meses porque é um tempo bacana ali para você conseguir se reestruturar e tá avaliando. E aqui está um exemplozinho bacaninho para você ter uma noção. Se o seu gasto essencial todos os meses é de R$ 1.200, você multiplica esse valor por 6 e você vai ter o valor que você tem que ter de reserva de emergência. Mas esse é o montante total, gente. Você não vai guardar isso tudo de uma vezada, não. Então, no mínimo, você tem que ter 7.200 se você tiver um gasto essencial de 1.200 por mês. Então, esse é o dinheirinho ali que você tem que deixar guardado ali, rendendo, bacana ali, na sua continha de investimento ou no banco ali. E onde investir? Essa é a questão também que muitos ficam pensando assim: será que poupança é o melhor local para investir? Não, não é o melhor local. Os melhores locais aí que são seguros é o Tesouro Direto, que eu já cheguei a falar também aqui, né, que é os títulos públicos lá do governo, o CDB, que seria a forma de você emprestar o dinheiro para o banco ali, né, aos juros do CDI, que eles geralmente ofertam aí. Basicamente, quase todos os bancos oferecem isso. E o fundo DI Simples. Galera, eu não vou me adentrar muito nesse fundo DI Simples, que é um fundo de investimento. Mas basicamente, como é que funciona esse fundo DI Simples aí? Ele é um fundo que investe em títulos públicos. 95% basicamente desses fundos DI investem no Tesouro Selic. Basicamente, você vai investir no Tesouro Selic indiretamente, mas você não vai pagar as mesmas taxas. Se você for investir diretamente no Tesouro Selic. Então, isso aí é bom você fazer uma pesquisa bacaninha ali, se no seu banco tem esse tipo de investimento aí. Geralmente ele está em corretoras, né? As corretoras são os locais onde você geralmente compra um investimento. Tem alguns bancos que já tem a corretora embutida dentro do próprio banco, mas basicamente é isso. Fundo DI simples, ele investe em Tesouro Selic. Então, é outra forma de investir diretamente no Tesouro Direto. E basicamente essas são as formas mais recomendadas para você estar guardando esse dinheiro aí de reserva de emergência. Geralmente são de baixa liquidez, mas que nem eu venho falando, observe bem o que você está contratando antes de você seja desatento aí e acabe numa enrascada aí e não consiga resgatar esse dinheiro de forma rápida. Mas beleza, um ponto muito importante também é falar sobre risco e retorno. Como eu venho falando, a reserva de emergência ela precisa ter um baixo risco. E aqui temos o exemplo de um gráfico bacana aqui para você entender o que significa esse tal de risco e retorno. Isso é um ponto de investimento que muitos falam sobre ele. Por quê? Para você ter um alto retorno, você vai ter um alto risco. Ele é proporcional. Basicamente é isso. Se você quer ter um alto retorno, você vai correr mais risco. Então, aqui também tem uma fotinha bacana aqui para ilustrando isso, né? Basicamente, se você quer ter mais dinheiro, você quer estar mais no topo, você vai ter um alto risco. E aqui vem uma linhazinha exemplificando isso também. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, basicamente, essa linhazinha verde aqui, ó,
ela está um pouco mais baixa, ou seja, ela tem menos risco, mas ela também tem um retorno menos atrativo. Só que para reserva de emergência é mais interessante dessa forma. Agora aqui já é o medium risk, né? O risco médio que fica aqui. Geralmente são outros tipos de investimento que você vai estar avaliando aí conforme as aulas que eu vou estar passando para você. E aqui geralmente é o alto retorno mais o alto risco, ou seja, vem atrelado ao retorno é o risco. Basicamente você tem que focar ali, ó, na setinha verde, reserva de emergência é com baixo retorno, mas com pouco risco. Esse dinheiro não pode ser afetado por qualquer coisa, então por isso que ele tem que ter um baixo risco, né? Você vai ter um retorno menor? Vai, mas você vai garantir que esse dinheiro vai estar ali guardadinho e rendendo pelo menos um pouquinho ali para você. E aqui está uma exemplificação sobre alguns investimentos para vocês terem uma breve noção em relação ao risco-retorno de acordo com cada tipo de investimento. Olha aqui, ó, o Tesouro Direto. Nesse exemplo aqui, ele é o menos arriscado de todos, porque ele tem um baixo risco, mas ele também tem um baixo retorno. Mas ele fica bem próximo aqui do CDB, porque o CDB ele pode talvez ser um pouquinho mais arriscado, né? Já que você emprestar dinheiro para o governo ou para o banco, né? O banco é mais arriscado. O banco tem maior risco de falir do que o próprio governo. Mas os dois estão na faixa bem parecida. Eles não têm uma distância muito discrepante. Mas agora, vemos aqui fundos imobiliários. Eu vou estar explicando cada tópico desse, gente. Não se preocupe que isso aí vem nas próximas aulas. Mas os fundos imobiliários, que são outra forma de investimento, ele já está com um riscozinho atrelado a ele é um pouquinho maior, mas o retorno também é um pouquinho maior. Aí as ações lá ó, já tem um risco já mais alto, tem uma alta volatilidade. E essa volatilidade das ações aí assustam muitos investidores por causa que você não consegue às vezes ver o seu patrimônio ali descendo 5, 10% sem se desesperar. E a criptomoeda, né, é um dos investimentos mais arriscados que temos aí, mas com alto retorno. É claro, se você acertar na vez aí, você vai simplesmente talvez ficar rico da noite para o dia, mas você também pode perder todo o dinheiro investido. Então, isso aí é basicamente o que eu queria passar para vocês. E lembre-se, o melhor dia para começar a investir foi ontem. O segundo melhor dia é hoje, galera. Então, foca aí, começa a investir, começa a controlar o seu próprio dinheiro, que daqui a pouco você vai ter um sucesso financeiro bacana. Muito obrigado e até mais.